Como abrir uma empresa do jeito correto. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu já te adianto uma coisa. A maneira como as pessoas mais fazem hoje para abrir empresas é a maneira errada. Por quê? Porque o próprio governo já te fornece um documento para a abertura da empresa, que é um documento que traz uma série de problemas. E é a forma mais comum que a gente vê hoje em dia, né? Como é que é o modelo tradicional de alguém que vai abrir uma empresa? A pessoa contrata um contador e o contador abre um CNPJ. Só que a pessoa que faz isso, ela não costuma parar para ler o que ela está assinando e muitas vezes, quase 100% das vezes, o que ela assina, na verdade, é um contrato social padrão da junta comercial. E é aí que começa o problema. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como é a maneira correta de abrir uma empresa se tu realmente pensa em segurança no longo prazo, se tu pensa num negócio que seja dentro do possível estável e principalmente se tu quer evitar problemas que normalmente surgem numa sociedade como essa, certo? Então vamos lá. Primeiro, quem quer abrir uma empresa, o que precisa fazer? Primeiro tu precisa pensar qual é o melhor modelo jurídico, o melhor formato jurídico para a abertura dessa empresa. Quais são os mais comuns hoje? A gente tem a sociedade limitada, que é o principal, né? E quase 100% das empresas hoje que eu costumo abrir são sociedades limitadas, tá? A gente tem também as sociedades anônimas, e a sociedade anônima ela tem uma estrutura muito mais robusta. E a gente tem dois tipos de sociedade anônima, né? Basicamente. A gente tem a sociedade de capital aberto e a de capital fechado. A de capital aberto é aquela que a gente vê na Bolsa de Valores. E a de capital fechado é a mais comum quando a gente não tem uma limitada. É uma sociedade anônima, mas ela é uma sociedade anônima que não é listada em bolsa. E o que é o ideal? Se tu vai abrir uma empresa e se tu tiver já condições para fazer isso, contrata um advogado para auxiliar durante todo esse procedimento. Por quê? Porque o advogado ele vai tomar várias cautelas bem antes da abertura, né? Antes de tu ter um CNPJ, o advogado já vai ter feito várias coisas no bastidores. Ele vai ter estruturado um acordo de sócios entre esses sócios da empresa, ou talvez um memorando de entendimentos. Ele já vai ter listado diversos dos possíveis problemas que ele vai mapear, fazendo algumas reuniões entre esses sócios. Ele já vai pensar tributariamente, societariamente, contratualmente, quais são os cuidados que vão ser necessários para o caso concreto, que é o caso da abertura que tu vai pensar em fazer. E só depois disso é que então ele vai elaborar o documento que for o mais adequado e vai dar a abertura nesse CNPJ. Então, se tu puder, contrata um advogado, porque vai ser algo muito mais estruturado, muito mais estratégico e muito mais seguro, obviamente. E quando tu vai abrir uma empresa, tu precisa pensar em qual posição tu está dentro dessa empresa para tu saber quais interesses que tu vai querer proteger. Vou dar um exemplo. Se tu for um sócio minoritário e tu vai abrir uma empresa junto com outros sócios e dentre esses sócios terão sócios majoritários, tu tem que saber que o teu poder de decisão já é um poder menor, né? Exatamente por tu ser minoritário, tu já vai ter menos direitos de decisão. Então tu precisa que o teu advogado te proteja em relação a possíveis conflitos que tu poderia ter ou possíveis problemas que tu poderia ter em razão de tu ser um sócio minoritário. Por outro lado, vamos supor que tu seja o sócio majoritário dessa empresa. Tu já vai ter interesses diferentes, então tu vai querer que o teu advogado trabalhe nesses interesses para ti, né? Para favorecer esses teus interesses. Ou o que também é muito comum, e eu inclusive eu penso que isso é muito saudável, que é a empresa, esses sócios, por mais que cada um vai ter seus interesses particulares, eles vão querer contratar um advogado para o advogado pensar no que vai ser melhor para a empresa, para a sociedade, e não individualmente para um ou para outro. E nesse caso, todo mundo vai ter que ceder em alguma parte. Ninguém vai sair 100% satisfeito, mas todo mundo vai sair satisfeito sabendo que fez o melhor para a empresa. E isso que é o mais saudável do que eu tenho visto hoje em dia, né?
e é o modelo que eu mais gosto de trabalhar também, porque é um modelo que realmente a gente contribui para trazer o melhor para a empresa e não o melhor para uma pessoa específica, com finalidades específicas, às vezes até um pouco egoístas, né? Não é o ideal. Não, uma sociedade que inicia assim, embora isso aconteça, né? Mas quando surgir algum conflito lá na frente, provavelmente esse sócio ele não vai pensar no que é melhor para a empresa, ele vai pensar no que é melhor para ele. Por isso que tem que ter alguns cuidados. Outra questão, se tu vai abrir uma empresa e o que é o correto, né? Todos os sócios dessa empresa eles vão aportar um capital e a soma desse capital a gente vai chamar de capital social. Mas nem sempre isso acontece, né? Na prática, o que acontece bastante? De um sócio não aportar nada, ele vai contribuir com serviços. O outro sócio é que vai aportar um capital. E isso, se a gente for ver tecnicamente, né, numa sociedade limitada, isso é até errado de acontecer, porque na sociedade limitada existe uma previsão expressa de que o sócio ele não pode fazer o aporte dele com serviços, ele tem que fazer com dinheiro mesmo, com bens. Né? Com serviços não, mas no dia a dia isso acontece bastante. E aí, sabendo que isso acontece bastante, e provavelmente tu que vai assistir esse vídeo ou alguma outra pessoa vai acabar sendo exatamente essa situação. O que tu tem que saber? Tu precisa saber que pela lei geral, né, o Código Civil, que hoje regula as sociedades limitadas e também algumas normas administrativas também do DREI regulam e algumas outras, o que tu tem que saber? Que o sócio não é obrigado a trabalhar na empresa. Ele não tem nenhuma obrigação em relação a serviços que ele tem que prestar para a sociedade. Isso não existe. O administrador, o sócio administrador tem algumas funções legais, mas nem ele é obrigado a fazer certas atividades na empresa. Por exemplo, o administrador ele não é obrigado a fazer o comercial, ele não é obrigado a fazer o marketing, nem ele, muito menos um sócio que não seja administrador. E se tu está abrindo a empresa com alguém e tu está aportando um capital e esse sócio não vai aportar capital, ele vai apenas trabalhar na empresa, tu precisa ter um documento que formalize isso. Porque se tu não formalizar que ele tem essas obrigações, ele por lei não vai ter. E mesmo assim ele vai ter direito aos lucros da empresa no proporcional dele, obviamente. Então é um cuidado muito importante. Por outro lado, vamos supor que tu seja o sócio que vai entrar nessa modalidade como sócio de serviço. O que tu tem que cuidar? Tu tem que cuidar exatamente a formalização disso. Por quê? Porque se isso não for formalizado, pode ser que tu seja entendido ainda como um sócio remisso. Como assim? Aquele sócio que não aportou um capital. Porque provavelmente se tu é um sócio, tu consta lá no contrato social, é muito provável que lá diga que tu tem parte do capital social. Se na prática tu não tiver, isso pode ser um problema para ti. E pode ser um problema que inclusive vai auxiliar na tua retirada da empresa. Daqui a pouco tu sai da empresa por causa disso. O sócio remisso, aquele sócio que não colaborou no aporte do capital social. Então, são cuidados importantes. O que é o ideal? Todos os sócios se reunirem, principalmente se puderem, contratarem um advogado para fazer isso junto com eles, fazer uma reunião, alinhar todos os interesses de todo mundo e só depois de então começar a organizar como vai ser a melhor formatação jurídica para isso. Esse é o melhor dos mundos. Se tu vai abrir uma empresa, tu precisa pensar em algumas cláusulas que vão ser indispensáveis para essa sociedade. Vou dar alguns exemplos, tá? Uma cláusula de não competição. Por exemplo, imagina se o sócio da empresa tem um negócio paralelo ou é sócio de um outro negócio que é exatamente a mesma atividade da empresa. Obviamente vai ter um conflito de interesses ali. Então é importante a gente conseguir formatar algumas questões para que isso não aconteça. Outra cláusula também que seria muito importante, cláusula de confidencialidade. Imagina todos os assuntos internos da empresa, da administração da empresa, imagina se eles não são protegidos. E não é só a cláusula de confidencialidade que vai proteger, Existem outros instrumentos jurídicos também, e eu tenho vídeos sobre isso aqui no canal. Mas essa é uma cláusula também essencial. Outra cláusula essencial, caso um sócio acabe se retirando dessa sociedade em algum momento,
o que que ele ganha, como é que se formaliza essa saída dele. Tudo isso é importante prever. Porque se a gente não prever, o que que vai acabar acontecendo? Vai valer a regra geral do Código Civil. E essa regra geral do Código Civil, ela muitas vezes não é nem um pouco favorável. E aí vai ter que entrar, cada sócio vai contratar advogado, né? Isso vai se tornar um processo judicial. Provavelmente esse processo vai ser público, então todo mundo vai ficar sabendo que a empresa está passando por problemas internos, isso já prejudica todo mundo. Então, para evitar isso, qual é a melhor forma? Prever as regras desde antes da sociedade ser criada, a gente já saber como vai ser caso ela seja extinta ou caso algum sócio saia dela em algum momento. E sobre a questão que eu comentei do sócio que não trabalha, eu quero te recomendar a assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar exatamente sobre o sócio que não trabalha. Até mais!